Quero falar com você hoje sobre você ser recebido com muito prazer. Eu tenho um cachorrinho pequeno lá em casa, ele é bem arteiro, carinhoso. Todas as vezes que ele escuta a porta se abrir, alguém voltando para casa, ele corre lá para casa e fica esperando. Quando alguém abre a porta, ele vem todo faceiro, alegre, sempre muito feliz. O rabinho dele fica sempre balançando de um lado para o outro. Parece que ele já nos vê às meses, e às vezes saímos só por poucos minutos. Sei que eles só são cachorrinhos, mas ainda assim aquece o nosso coração saber que eles ficam tão felizes e eles nos verem. Algo Paulo disse em Efésios 3:12: por meio da fé em Cristo, agora nós com ousadia e confiança temos acesso à presença de Deus. Nem todos nós temos a audácia de achar que Deus ficaria tão feliz assim em nos receber quando estamos na presença dele. No final, ele é o criador do universo, ele tem coisas mais importantes para resolver. Talvez ele não vá se preocupar comigo. Não, você é o mais importante para Deus, é o bem mais precioso que Deus tem. Ele te fez a sua imagem e semelhança. Não há nada mais importante para Deus do que você. Isaías disse no capítulo 49, vejam, escrevi o seu nome na palma das minhas mãos. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Ele conhece os seus pensamentos antes mesmo de você pensá-los. Se você tiver a imagem certa de Deus na sua vida, sabendo que Ele te recebe com muito prazer em sua presença, que a face dele se ilumina quando ele te vê, que ele adora passar tempo com você, adora ouvir as suas preocupações e sobre os seus sonhos a realizar, você não vai recuar sentindo medo, se sentindo intimidado, sentindo que você não é digno. Você vai com confiança até a presença de Deus. Você vai falar com Ele o dia todo e Ele se tornará o seu melhor amigo na sua vida. Mas muita gente tem a imagem errada de Deus. Elas os veem como um pai severo, como se Ele tivesse com um cinto nas mãos, esperando que elas cometessem um erro para poder dar-lhes uma surra. Não venha até mim, você cometeu um erro, você não está à minha altura, você tinha consciência do erro. Acontece que a recepção calorosa de Deus não depende do seu desempenho, não depende de como você vive uma vida regrada. Ele se baseia no fato de que você é filho dele, e por causa da sua fé em Cristo, não por causa do seu bom trabalho, não só porque você age de forma exemplar na sua vida, mas porque você pertence ao Deus Altíssimo. Em Efésios 1 diz: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para sermos santos e sem culpa diante dele. Você pode ter cometido muitos erros, você pode ter se desviado, ter feito coisas da qual você não se orgulha. Nós ficamos sempre nos acusando, pensando que não somos dignos, que não merecemos a bondade de Deus. Veja só o que você fez. Você devia se envergonhar do que fez. Você tinha consciência do que tinha errado. Sabe como Deus te vê? Sem culpa diante dele, porque Ele te vê assim. Ele já pagou o preço pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas falhas. Ele vê você sem culpa. Mas isso não adianta de nada se você não vê a si mesmo como alguém sem culpa. Se você é duro consigo mesmo, se você vive se sentindo culpado, se condenando, mesmo que Deus te receba com prazer em sua presença, mesmo que Ele anseie para ser bom para você, você não verá essa bondade, porque você não está indo com confiança até a presença de Deus. Tudo isso começou lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva comeram o fruto da árvore proibida. Até ali, eles eram muito felizes, confiantes, seguros,
sabiam que Deus o amavam e iam com confiança até a presença de Deus. Andavam com Deus, conversavam com Deus, eram recebidos com muito prazer por Deus. Mas quando eles desobedeceram, então veio a condenação, aquela voz acusatória que trouxe medo e os deixou intimidados. A primeira coisa que eles fizeram foi logo correrem e se esconderem. Eles tiveram que sair da presença de Deus e souberam que não seriam mais recebidos com prazer na presença de Deus. Deus veio e disse a eles: Adão, onde você estava? Não se tratava exatamente do local onde ele estava, mas do estado da sua mente. No Velho Testamento, as pessoas tinham que fazer sacrifícios para poder pagar os seus pecados. Mas estamos em uma nova aliança, o preço já foi pago lá na cruz. Em Apocalipse, capítulo 12, diz: Ele nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Olha o verbo pretérito perfeito, Ele já te perdoou. Você pode ter cometido erros, você não está onde queria estar na vida, não se sente digno às vezes, como se você não merecesse a bondade de Deus. Como Adão, você está até se escondendo. Deus está te perguntando hoje: onde você está? Eu quero muito estar ao seu lado. Eu tenho misericórdia para os seus erros, eu tenho perdão para as suas faltas. O que você fez não anulou a recepção bem-vinda de Deus na sua vida. Na Bíblia, em Hebreus capítulo 4:16, diz assim: assim aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, aleluia, onde receberemos misericórdia. Para você receber misericórdia, você tem que se aproximar com toda a confiança diante de Deus. Você não está indo com confiança, se achar que Deus está com raiva de você, que você já cometeu muitos erros, que você perde a cabeça muito fácil, que você anda com más companhias, ou que você estragou o seu casamento. A misericórdia de Deus está disponível, novos começos estão disponíveis, mas não vão acontecer se você se culpar demais, se você achar que não é merecedor. Não mereço ser abençoado, Jean. Livre-se desse tipo de pensamento. Deus te vê sem culpa diante dele. Ele não usa os seus erros contra você. Quando você for até a presença de Deus, Ele não vai dizer a você: já era hora, estou decepcionado com você, qual o seu problema? Ele vai te receber com muito prazer. Talvez, como Adão, você esteja se escondendo, achando que você não pode ir até Deus. Seu pensamento te diz: olha só suas falhas, olha só os seus defeitos, você pisou na bola de novo, você não é digno. Não, saiba que Deus está agora mesmo na sua frente, de braços abertos. Ele não vai apenas te receber, Ele vai te receber com muito prazer. Porque você não para de se esconder, não para de achar que você não é digno, não se livra dessa condenação e vai ser recebido por Ele com muito prazer. Deus, eu sei que não sou digno, mas eu quero agradecer ao Senhor por ter me feito merecedor. Senhor, tenho muitos defeitos, é verdade, mas quero agradecer por viver sem culpa na minha vida. Como você vê Deus? Como alguém que vai te receber com muito prazer, que fica ansioso para te ver e que não vai te julgar? Ou você o vê como alguém que é muito severo, que te condena e usa os seus erros contra você mesmo? A forma como você enxerga Deus faz uma grande diferença na pessoa que você vai se tornar. Às vezes a religião distorce a imagem de Deus. Ela pode mostrá-lo sendo um homem severo, ruim, e que você não está à altura de Deus. Ela usa a culpa e faz você não se sentir digno. A condenação não te faz alguém melhor. A Bíblia em Romanos 2,4 diz:
não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Quando você entende que Deus te ama de forma incondicional, não só se você fizer tudo perfeitamente, que mesmo que quando você erra, Ele tem misericórdia para você, que Ele te vê sem culpa e te recebe com muito prazer, que não há nada mais valioso, nada mais importante para Deus do que você. Então você pode botar o ombro para trás, levantar bem a cabeça e começar a se tornar quem Ele te criou para ser. Em Lucas capítulo 15, um jovem pediu a herança adiantada ao seu pai. O pai concordou e deu o dinheiro àquele jovem. Então o filho saiu de casa e foi viver uma vida desregrada, festejando o tempo todo, gastando toda a herança, tomando péssimas decisões. O dinheiro, por fim, acabou. Então o jovem ficou sem nada para comer e sem um lugar para poder ir. Então ele acabou encontrando um emprego em uma fazenda, cuidando dos porcos. Ele estava tão desesperado que ele chegou em um ponto da vida dele que ele teve que comer a comida dos porcos para sobreviver. Ele se sentia muito mal, envergonhado consigo mesmo, sem poder comparar a ninguém, a não ser a si mesmo. Um dia, sentado lá no chiqueiro, sujo, fedendo, sem perspectiva nenhuma de vida, sem saber o que ia fazer da vida dele, ele começou a pensar num pai e disse: até os empregados de meu pai estão melhores do que eu. Eles têm um lugar bom para morar, eles comem 3 refeições por dia e são muito bem pagos. Então ele ficou pensando em como o pai era bom para ele, como era gentil para ele, até com seus próprios empregados. Se lembrou de como ele era amoroso, generoso, misericordioso e piedoso. Enquanto ele contemplava as características do pai, algo se acendeu dentro dele, uma confiança, uma determinação. Então ele disse: quer saber? Eu vou retornar à casa de meu pai. Ele não disse: vou retornar à casa de minha família, ou vou retornar à minha casa. Ele disse: vou retornar à casa de meu pai. Aleluia. Ele sabia que nem todos iriam recebê-lo, muitos iriam julgá-los, talvez os próprios amigos iriam menosprezá-lo, talvez o seu irmão dissessem coisas a ele que o magoaria. Mas ele sabia que o pai era o mais importante. No caminho de volta, posso ouvir os pensamentos dele dizendo: isso é um erro, isso não é uma boa ideia, seu pai não vai recebê-lo, ele está muito triste com você, veja só o que você fez, veja como você está sujo, fedorento, é melhor você voltar. O tempo todo, ele ignorou todas essas palavras, dizendo: não, eu me lembro de como meu pai é. Se a imagem que ele tinha do pai fosse de um homem severo, mau, que o julgava, ele não teria retornado à casa do pai. A forma como você vê o Pai Celestial vai dizer se você vai correr dele ou se você vai correr em direção a ele. Talvez você esteja afastado porque tem uma imagem errada de Deus na sua vida. Você está deixando as mentiras tomarem conta de você. Deus não vai te receber. Você já fez besteira demais. Você deveria se sentir culpado e se martirizando por todos os seus erros. Se você soubesse como nosso Pai Celestial realmente é, assim como esse jovem, você iria ao encontro dele. Então ele foi se aproximando da casa, um grande momento estava chegando na vida dele, o coração estava acelerado, as mãos estavam todas suadas, ele tentava acreditar que o melhor iria acontecer. Mas o medo, a falta de confiança ficaram falando mais alto na mente dele.
Posso até imaginar que ele tentou voltar atrás. Esqueça isso. Isso não é uma boa ideia que você está fazendo. Nesse momento, ele olha à distância e vê alguém correndo em sua direção. Aleluia. Então ele pensou: quem será que está correndo? Será que aconteceu alguma coisa? Uma emergência? Alguém está em perigo? A pessoa se aproximou e ele percebeu que era o pai. Naturalmente ele pensou: ele estava vindo me condenar, me expulsar da propriedade. Mas quando o pai chegou ao filho, ele o abraçou com todas as forças e não soltou. Lembra que o filho estava sujo, sem comida, fedendo a estrume, lama de porco pelo corpo, não tomava banho há dias, estava cheirando mal. Mas isso não impediu o pai, ele não se importou nem um pouco com nada disso. Nosso Deus vai se sujar todo para poder hoje vê-lo restaurado, te ver renovado, te ver curado. Ele é um Deus que vai aos lugares mais problemáticos. A sujeira na sua vida, a bagunça que você fez, nunca vão impedir o nosso Deus de ir ao seu encontro. Nada do que você fez é sério demais para a misericórdia de Deus. Então o pai disse ao seu assistente: tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo, que sandálias nos seus pés. Isso significa que toda a autoridade que ele tinha como filho foi restaurada. Depois ele disse: matem o novilho gordo, faremos um grande banquete e celebraremos. Deus sabe como te receber com muito prazer. Teria sido legal se o pai tivesse perdoado e deixasse que ele voltasse só para casa, sem fazer uma grande festa. Mas veja que Deus não só te recebe de volta, como Ele te restaura, Ele te devolve o que você tinha perdido. Pode ser até difícil para nós pensarmos que Deus vai ser bom conosco. Depois de termos feito algo errado, Ele vai festejar quando você retorna, quando retornamos. Não porque fizemos algo bom, não porque atingimos o nosso objetivo, mas mesmo quando erramos e tomamos uma decisão ruim na vida, essa é a bondade de Deus. Talvez, como esse jovem, você ache que Deus não vai querer saber mais de você, porque você se desviou, cometeu muitos erros, quando na verdade é que Deus tem uma túnica de honra esperando por você. Ela não está no chiqueiro, ela está com seu Pai Celestial. Ele está com o anel de autoridade. Ele não quer só te receber de volta, mas Ele quer restaurar tudo que lhe foi tirado, restaurar a sua honra, a sua reputação, sua alegria. Você está se condenando quando você tem um novilho gordo no pasto que pertence à sua festa de retorno? Não acredite nas mentiras de que você nunca mais será feliz na vida, de que você nunca mais se sentirá realizado, de que você teria feito escolhas melhores. É hora de você retornar à casa de seu pai. Quando você faz isso, pode esperar com certeza que você será recebido com muito prazer. Não é talvez, não é se Deus estiver de bom humor, não é se você nunca causou um problema antes, com certeza Ele estará lá de braços abertos. Ele está esperando para poder celebrar sua chegada. Nós sentimos a culpa, a reprovação, mas Deus vê os nossos erros já perdoados, aleluia. Agora nós temos que receber o perdão, receber a misericórdia e nos ver sem culpa. Isso vai contra os nossos próprios pensamentos racionais, porque tudo em nós está dizendo que somos pobres pecadores, que não somos dignos de nada. Mas a verdade é que você era um pecador, mas quando você entregou a sua vida a Cristo, você se tornou um filho, uma filha do Deus Altíssimo. Ele te tornou digno, você é declarado justo diante de Deus.
não é justo só para você, mas é diante de Deus. Não viva com a mentalidade de bichinho, coitadinho, de vítima. Eu não mereço a bondade de Deus, Jean. Como um filho pródigo, eu mesmo arranjei esse problema na minha vida. A Bíblia diz: à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Você não ultrapassou a sua quantidade de graça. Você não cometeu um erro tão grande que fez a misericórdia de Deus acabar na sua vida. Em vez de viver se condenando, se culpando, porque você não se aproxima com toda a confiança do trono para receber a misericórdia? Deus está esperando para poder te receber com muito prazer. Mas o segredo é que Ele não vai te forçar a você ir. Ele não obrigou o filho pródigo a retornar para casa. O jovem é quem fez a escolha. Quando você dá um passo em direção a Deus, Ele vem correndo até você, aleluia. O único lugar na Bíblia em que retrata Deus correndo é com esse jovem que se desviou. Deus poderia ter vindo correndo para poder curar os leprosos, poderia ter corrido para poder ensinar no templo em direção aos líderes religiosos, mas em vez disso, Ele veio correndo para alguém que tinha cometido erros na vida, num caminho que contei para você. Quando eu chego em casa hoje, eu não tenho dúvida que o cachorrinho vai ficar feliz em me ver. Estou plenamente convencido de que ele estará lá, abanando o rabinho, como se ele tivesse mais magro, até pularia em cima de mim. O que aconteceria se acreditássemos que Deus vai sempre nos receber com muita alegria? Nós não viveríamos muito mais felizes, muito mais livres, muito mais seguros, nos sentindo em paz, se nós ficássemos mais confiantes que Deus está ao nosso lado e que Ele nos vê sem culpa, que mesmo quando cometemos erros na vida, Ele nos espera com os braços bem abertos, pronto para poder nos restaurar e endireitar os nossos caminhos tortuosos. O inimigo trabalha dobrado para tentar convencer as pessoas de que Deus está atrás de nós, com muita raiva da gente, contando os nossos erros, prestes a nos castigar severamente. Amigos, amigas, esse não é o nosso Deus. Não deixe a imagem errada de Deus te impedir de ir até a Deus. A Bíblia diz em Daniel 11: mas aqueles que conhecem seu Deus serão fortes e resistirão, aleluia. Acredite que um dos significados de tudo isso é que quando você conhece as características do nosso Deus, quando você sabe que Ele está ao seu lado, que Ele vai te receber com muito prazer, que Ele te ver sem culpa, que Ele virá correndo até você. Quando você comete um erro na sua vida, você será forte e fará coisas incríveis na sua vida. Sabe, Jean, depois que nós cometemos um erro, acho que não deveríamos errar nunca mais. Sim, eu concordo com você, mas você não é um produto finalizado. Deus ainda está trabalhando em você. Enquanto Ele te muda, enquanto você está amadurecendo, você precisa aprender a aceitar a si mesmo. Não se culpe quando você não estiver perfeito. As coisas que te fazem sofrer, os erros que você comete, não são nenhuma surpresa para Deus. Foi Ele que fez você. Você está na roda do oleiro. Ele continua te moldando. Continue sendo positivo com relação a si mesmo. Valorize a si mesmo. Você não vai poder mudar com a sua própria vontade. Continue honrando a Deus, e no tempo de Deus Ele vai te ajudar a mudar. Pensem num homem de Lucas 19 chamado Zaqueu. Ele era um cobrador de impostos. Ele era conhecido por ser uma pessoa desonesta, enganava os outros e não tinha nenhum tipo de integridade. Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. Ele era desprezado pelas pessoas. O povo na Bíblia chamava ele de escória. É muito ruim quando a Bíblia chama alguém de escória. Jesus estava atravessando a cidade de Jericó. Então Jesus
estava atravessando hoje mesmo aqui. Então Zaqueu subiu uma árvore, tentando vê-lo dali de cima. Jesus então parou, olhou a ele, de todas aquelas pessoas, ele fitou nele e disse no versículo 5: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Isso não fazia sentido para os líderes religiosos. Eles se queixaram dizendo: mas ele foi se hospedar na casa de um pecador. A religião diz: você é uma pessoa ruim, já cometeu muitos erros, se afaste. Mas Deus está dizendo: eu te recebo com muito prazer, hoje vou hospedar-me na sua casa. Jesus podia ter ido para a casa do prefeito, para a casa do sacerdote, para a casa do governador. Isso mostra que Deus não julga as pessoas da mesma forma que nós julgamos. Se Deus recebeu Zaqueu com prazer, por que você acha que Ele não vai receber você com prazer? Ah, Jean, eu já cometi muitos erros, eu tenho um problema de temperamento forte, eu caí na tentação. Isso não anula a misericórdia de Deus na sua vida. Corre em direção a Ele, não fugindo dEle. Não faça como Adão que se esconde. Você pode ser aberto e honesto com Deus. Ele não vai te julgar. É muito poderoso quando você admite que depende de Deus. Deus, estou sofrendo com este problema, não consigo superar isso sozinho, eu preciso da sua ajuda. É aí que você vai sentir uma força, um poder para fazer o que não consegue fazer sozinho. Zaqueu foi jantar com Jesus, mas não saiu a mesma pessoa. Ele disse: darei a metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança dos impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse: hoje chegou a salvação a esta casa. Às vezes achamos que se censurarmos a pessoa, se dissermos que ela está errada, fazendo ela se sentir culpada, essa pessoa vai mudar. Mas a maioria das pessoas já sabem que estão fazendo algo errado. Quando elas conhecem um Deus que as recebe com muito prazer, um Deus que não usa os defeitos delas contra elas, um Deus que tem misericórdia, quando elas merecem ser julgadas, elas mudam naturalmente. Preste atenção e veja se você tem a imagem certa de Deus. Ele está ao seu lado, Ele tem um grande plano para a sua vida, aleluia. Ele não foca nos seus erros, nos seus defeitos, e Ele tem misericórdia para todos os erros. Ele está esperando para te receber com muito prazer. Tudo o que você precisa fazer é seguir em direção a Deus. Chega de se esconder, chega de se condenar e de não se sentir digno. Aproxime-se de Deus com toda a confiança e receba a misericórdia de Deus. Está escrito: aproxime-se com toda a confiança do trono. Você não vai receber se você se aproximar pensando: eu não mereço, eu não sou digno como Zaqueu, já cometi muitos erros, fiz coisas das quais eu não me orgulho. Deus está te chamando agora mesmo, dizendo a você: desce dessa árvore, desce desse pedestal, desce desse problema, pare de se esconder, eu quero me hospedar em sua casa, quero te receber com muito prazer. Você quer receber a misericórdia de Deus? Vai se livrar da culpa, da reprovação do passado, vai levantar a cabeça e se enxergar como Deus te vê, sem culpa, digno, justo. Muitas das vezes fazemos a nossa imagem de Deus baseado no nosso pai natural. Se o seu pai era amoroso e gentil, isso te ajuda a ter a imagem certa de Deus. Mas conheço pessoas que tinham pais severos, condescendentes, que não eram sempre presentes, e como elas, e achavam que não podiam contar com eles. Não deixe essa imagem negativa distorcer a imagem do Pai Celestial. Deus é misericordioso, amoroso, piedoso. Um jovem me contou que ele tinha um ótimo pai e que ele sempre foi bom. Quando eles tinham um bebê,
Eles iam para a casa do pai e ficavam lá, e o pai que tomava conta do bebê, para que eles pudessem dormir, porque eles trabalhavam no dia seguinte. Aquele jovem era muito próximo ao pai. Quando ele era adolescente, quando ele tirou a habilitação, ele pediu ao carro emprestado ao pai para ir à casa dos amigos lá próximo. Mas ele ficou hesitado, mas no começo, mudou de ideia. Sim, você pode ir, meu filho, mas que vá e volte para casa. Sim, senhor, pai, não se preocupe, farei exatamente isso. De fato, foi direto para a casa dos amigos. Mas no caminho ele resolveu dar uma esticada a um outro lugar. Ele ficou bem longe da cidade, já no lugar até meio deserto, de difícil acesso, e o carro começou a soltar fumaça. 10 minutos depois o motor pifou e o carro não se movia mais. Empurraram para o acostamento. A última coisa numa situação dessa que alguém faria seria ligar para o pai. Ele tinha acabado de dizer a ele para ele não ir a longe, para ele ir e voltar para onde foi. Mas o homem não pensou. Como filho pródigo, ele disse: vou retornar à casa de meu pai. Ele ligou: pai, cometi um erro, sair do carro e estou bem longe, fugi do trajeto, o carro pifou e não está mais andando, o carro pifou. Se ele tivesse um pai severo, ruim, que sempre o repreendia, ele não teria corrido para ele teria fugido dele. Mas ele foi com toda a confiança, porque ele conhecia a natureza do seu pai, já tinha visto as características do seu pai, por muitos anos. Amoroso, sempre gentil, misericordioso, presente, amigo. Quando você tem a imagem certa de Deus, mesmo quando você comete erros, você o procura. Assim como esse jovem, esse casal, você tem certeza que ele vai te receber com muito prazer, de braços abertos. O pai dele então foi até lá, chamou um guincho, e querem saber? Nunca tocou uma palavra sobre esse assunto. Às vezes, Deus arruma a bagunça que fizemos e não diz uma palavra do que fizemos. Ele não nos condena, não aponta os nossos defeitos, não diz: eu não falei, você pisou na bola, e é misericordioso. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Quando o filho retornou para casa, o pai, que representa Deus, nunca falou sobre o passado, o que ele gastou, os erros. Ele nunca disse: eu te recebo de volta, mas você deveria se envergonhar, espero que você tenha aprendido essa lição. O pai nunca disse uma palavra em relação a que ele fez. Às vezes, quando não procuramos a Deus, porque nós mesmos nos reprovamos, já sabemos que fizemos algo errado, então chegamos a pensar: lá vem mais julgamento, ele vai me dar um belo castigo. Não, Deus está esperando para te receber com muito prazer, não para te julgar, para te condenar, não para te fazer sentir-se pior, mas para poder fazer você ficar restaurado. Ele está com uma túnica de honra, um anel de autoridade. Quando você sabe como seu Pai Celestial é, você se aproxima dele com confiança, com ousadia, sabendo que ele vai te aceitar com todos os seus problemas, com todas as suas falhas, que ele tem misericórdia pelos seus erros, que o negócio dele não é julgar, é restaurar. Quando o meu filho Leonel era pequeno, nós morávamos numa casa bem grande em um certo tempo. Quando morávamos lá, teve uma tarde que eu estava atrás dele, procurando ele em vários compartimentos. Procurei ele em todos os cantos. Achei que ele estivesse no quarto dele. Foram a um dos quartos, eram muitos quartos. Foi em outro quarto, foi até a piscina. Procurei nos banheiros, também não estava. Procurei no terreno do lado, também não estava. Eu comecei até a ficar preocupado. Fui procurar ao lado numa igreja, né? Procurei em todos os lugares da área de serviço. Ele não estava realmente em lugar nenhum. Por fim, eu fui orar numa sala onde assistiam televisão. Quando eu cheguei lá, percebi que a porta estava fechada. Eu abri e o Leonel estava sentado lá na cadeira, estava comendo 2 mistos e um suco de laranja desse tamanho. Ele me olhou com um grande sorriso e disse para mim: isso é que é vida boa, papai. Como um pai, eu até me senti bem com aquilo. Eu adorei o fato dele se sentir tão amado, tão valorizado, tão importante.
que ele podia entrar lá e sentar naquela cadeira. Ele sabia que eu sempre ia entendê-lo e senti-lo com prazer. Se você quer deixar o seu pai orgulhoso, suba na cadeira do seu pai, aproxime-se com confiança do trono de Deus, acredite que você é amado, que você é valorizado, que você é digno. Não deixe a imagem errada de Deus te impedir de receber as bênçãos reservadas para você, a alegria, o favor que pertence a você. Deus te vê sem culpa, Ele já te perdoou por todos os seus pecados. Você pode ir com confiança para a presença de Deus, certo de que Ele vai te receber com muito prazer. Se você fizer isso, eu creio e declaro que amarras de culpa, reprovação, falta de valor estão sendo quebradas agora mesmo na sua vida. Por você conhecer o seu Deus, você será forte e você fará coisas incríveis em sua vida. Um favor está a caminho, a cura, a restauração, a promoção, novas fases do seu destino. Em nome de Jesus, se você recebe, diga amém.